Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma daquelas questões que alimentam vários debates épicos em qualquer roda de fã do Senhor dos Anéis. Um único homem seria capaz de derrotar 30 orcs de uma vez só? Bom, se a gente estivesse falando de um homem comum, a resposta seria um claro e sangrento não. Essa luta duraria só alguns segundos. Mas a gente não tá falando de um homem comum aqui, a gente tá falando da lenda viva, dele. O Passo Largo, o herdeiro de Isildur, o rei Elessar, Aragorn, filho de Arathor. E nesse vídeo eu vou tentar te provar isso usando a riquíssima lore de Tolkien. E provar como Aragorn não apenas iria sobreviver a essa luta, mas como ele venceria de uma forma estratégica e implacável. E em certo ponto até artística. Pois bem, meu amigo, muitos olham para aquelas cenas de ação com heróis versus múltiplos inimigos e gritam roteiro, armadura do protagonismo. E isso é algo bem comum na ficção em geral. Porém, o nosso querido Tolkien construiu pro Aragorn algo diferente. Isso não seria algo como roteiro ou sorte, a explicação tá no pedigree do homem. Isso é o resultado de uma vida inteira de preparação, de uma linhagem quase esquecida e de uma experiência em batalha. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história do Aragorn antes do Senhor dos Anéis, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui no card que eu contei a história completa. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá aqui em mais um vídeo da lore do Senhor dos Anéis. Então, já se inscreve, não deixe de garantir o seu quarto na nossa mansão nerd. Agora, sem enrolação, já prepara sua pipoca, afie sua espada, porque hoje a gente vai dissecar a anatomia de um dos maiores guerreiros de fantasia e entender como ele transformaria essa luta em uma verdadeira aula de combate. Bom, antes da gente sequer imaginar o primeiro golpe da espada, a gente precisa entender o material do qual o nosso querido Aragorn é feito. Afinal de contas, ele não é um humano como a gente. Aragorn é um Dúnedain, um homem do oeste, descendente direto dos nobres homens de Númenor. E o que isso significa? Significa que a linhagem dele recebeu um dom dos Valar, que concederam aos homens de Númenor uma vida longa e corpos mais fortes, como uma forma de reconhecimento pela sua lealdade contra o Morgoth. E essa recompensa é nos mostrada de uma forma impressionante no Aragorn. Durante os eventos da Guerra do Anel, ele tem 87 anos. Pensa nisso, um homem de 87 anos que se move com a agilidade de um garotão de 25 e luta com a força de um homem no auge da vida. Essa longevidade não traz apenas os benefícios da força física, também traz a sabedoria, paciência e uma perspectiva que um homem comum jamais teria. Além disso, os sentidos do Aragorn também eram o ápice do potencial humano. Afiados por décadas de treinamento na selva, o Aragorn tinha os sentidos aguçados e um treinamento excepcional, mas não algo como poderes sobrenaturais como os dos elfos. Tava ali mais no ápice do que um humano poderia ser. Porém, aonde uma pessoa comum iria ver apenas galhos quebrados, ele via uma passagem de um exército, o peso que eles carregavam e há quanto tempo passaram ali. A sua visão e percepção era algo muito apurado, permitindo que ele distinguisse também aves e homens a léguas de distância. E em uma situação de combate, essa percepção sensorial, fruto do talento e muita prática, é uma vantagem absurda. Ele ia conseguir interpretar perfeitamente todos os sinais no campo de batalha. O som sutil de uma armadura se movendo na retaguarda, a mudança no padrão dos gritos de guerra, e isso tudo de uma forma que um homem normal simplesmente não consegue. Agora, e a sua estamina? A estamina dele então é lendária, e a perseguição dos Uruk-hai com Legolas e o Gimli é o maior exemplo disso. Eles correm quase, se não me engano, 220 km em 4 dias, e esse é o auge da capacidade física humana. E em uma luta contra 30 orcs significa que a fadiga, que é o maior inimigo de um guerreiro, simplesmente não seria um fator para ele, pelo menos não por um longo tempo. Agora ok, a biologia dele é de primeira linha, mas um corpo forte sem uma mente treinada é um navio sem controle. E é aqui que as 8 décadas de vida do Aragorn realmente brilham. Aragorn era o maior dos Dúnedain e um dos melhores rastreadores e guerreiros entre os homens. Criado em Valfenda, sob a proteção de Elrond, ele aprendeu com os elfos, mestre em estratégia, medicina e combate. Ele aprendeu também a se mover sem ser visto, a lutar com uma graça letal e pensar vários passos na frente do inimigo. E, como eu falei no outro vídeo, quando ele atingiu a maturidade, ele partiu para o mundo. Ele não era um príncipe recluso, ele era um soldado, um aventureiro. E então, que usando o nome de Thorongil, ele serviu os exércitos de Rohan e de Gondor. E nesses casos, ele aprendeu a disciplina militar, o combate em larga escala e a liderança no campo de batalha.
O auge da carreira dele como Thorongil foi em uma missão quase suicida em que ele liderou uma pequena frota em um ataque noturno contra os inimigos mortais de Gondor. Lá ele queimou a frota inimiga e matou seu capitão em um duelo. Isso não é um feito de um mero batedor, é a ação de um general das forças especiais. Eu explico tudo isso com mais detalhe lá no outro vídeo, que eu vou estar deixando aqui no card, como eu falei. Além disso, ele também passou décadas vagando pelas terras selvagens, protegendo as fronteiras do que restava do Bom Mundo. Ele conhece cada tipo de orc, goblin e urik. Ele sabe que os orcs de Mordor são robustos, mais disciplinados, sabe que os goblins da Montanha Sombria são menores e mais ágeis, porém covardes. Ele conhece as suas táticas, suas armas e, crucialmente, as suas fraquezas. Esse conhecimento, quase como se fosse um Wikipedia do inimigo, permite que ele preveja seus movimentos e explore justamente a falha de cada um. Portanto, quando ele se deparar com os 30 orcs, a primeira coisa que ele faria seria identificar a raça deles, e a partir daí traçar a melhor estratégia para aniquilar cada um deles. E não se esquece, se você tá curtindo, deixa um comentário, por favor, porque isso me ajuda demais. Porque cada comentário ajuda a engajar o vídeo e a entregar para mais pessoas. E agora, se quiser me ajudar ainda mais, dá o like e se inscreve no canal, porque eu tô com a meta e a esperança de atingir os 10 mil inscritos ainda esse ano. Bom, e agora vamos para o prato principal, a luta. Como eu disse, o Aragorn jamais lutaria em um campo aberto. Ele usaria todo o seu conhecimento para canalizar o combate. Na luta, ele provavelmente iria correr para algum barranco ou passagem estreita. E os orcs, impacientes e alguns até burros, entrariam em fila para alcançar ele. E quem estaria na frente deles? O primeiro dessa fila seria um grande urik, com um escudo e uma espada. Aragorn, esperto, não ia tentar vencer na força bruta, ele ia usar a sua velocidade e precisão. Ele desviaria da espada e com a sua espada Andúril, ele iria fazer um movimento rápido, tentando atingir o tendão do joelho. Então, o grande urik urra e cai no chão. Aragorn não perde um segundo e finaliza o trabalho com um golpe na garganta. Ele usa o corpo do urik caído como um obstáculo para o segundo orc. Depois disso, essa batalha ia se tornar como se fosse uma sinfonia de violência controlada pelo Aragorn. Ele ia entrar em um estado de foco absoluto, algo que a gente poderia chamar de consciência de batalha. A mente dele processa dezenas de variáveis simultaneamente, a posição de cada inimigo, o tipo de arma que usam, o som da corda do arco sendo esticado em suas costas. Os movimentos dele são fluidos, uma mistura de graça élfica que aprendeu em Valfenda com a força e a resiliência da sua herança humana. Ele evitaria um golpe vindo da direita, usa o impulso para girar e perfurar o orc à sua esquerda. Ele não desperdiça um único movimento sequer. Porém, mesmo ele sendo um guerreiro incrível, ele não é intocável. Em algum momento, uma lâmina arranharia o braço dele, ou uma flecha ia passar de raspão em sua perna. E aqui que entra outro fator, a sua tolerância à dor e o seu conhecimento de cura. Ele sabe a diferença entre um ferimento superficial e um ferimento fatal. Ele sabe como continuar lutando com uma costela quebrada ou com um corte profundo. Ele simplesmente ignora a dor, focando unicamente na tarefa de sobreviver e vencer. E então, que após 15 ou 20 orcs caídos, o cenário muda. Esse corredor de pedra está escorregadio com o sangue negro dos orcs. Os orcs restantes, vendo a montanha de corpos que ele deixou, começam a fraquejar. Toda aquela ferocidade inicial dá lugar ao medo. E é aí que o Aragorn pressiona com a sua maior vantagem. A arma que o Aragorn empunha é em si só uma arma psicológica, Andúril, reforçada dos fragmentos da Narsil, que é a espada que derrotou o Sauron. Ela, por si só, já é uma obra-prima. Ela é perfeitamente balanceada, incrivelmente resistente e com um fio da lâmina que raramente se perde. Ao contrário de outras lâminas que a gente conhece, ela não emitia luz. A sua força era simbólica e psicológica, e não mágica e luminosa. E para os orcs, criaturas que conhecem as histórias sombrias de seu mestre, essa espada é um terror. É a personificação da maior derrota deles. Cada vez que o Aragorn ergue Andúril, ele não está apenas brandindo a sua arma, ele está evocando um legado de poder e justiça. O som da espada cortando o ar e a sua silhueta inconfundível, e também a história que ela carrega, tudo isso se combina para criar uma arma de terror. Os orcs não estão lutando apenas contra um homem, eles estão lutando contra um símbolo vivo, uma lenda que eles achavam que estava morta e enterrada. E essa percepção quebra a espinha dorsal moral deles.
Ah, galera, só também rapidinho, uma última vez que eu vou atrapalhar aqui. Se puder hypar esse vídeo, me ajuda muito, porque vocês viram que eu tô falando bastante coisa que pode fazer o YouTube diminuir o alcance do vídeo. Então, se você hypar, vai me ajudar muito. E agora, finalmente chegamos no golpe de misericórdia, que ele não é físico, mas mental. Aragorn possui uma inegável aura da realeza. Não é um poder místico, mas uma presença esmagadora de um líder nato e de um rei por direito. Aragorn inspirava coragem em seus aliados e medo em alguns inimigos, mas a sua influência era carismática e simbólica, não mística como a de Gandalf. Então, a voz dele, ao dar um grito de guerra, Elendil, ecoa com a autoridade de gerações de reis, e é a confiança de um homem que aceitou o seu destino. No início da luta, ele era apenas um homem habilidoso. No meio da luta, ele se tornou uma força da natureza imparável. E no final, ele se torna a personificação da vingança e da justiça. Os orcs restantes, já cansados, feridos e aterrorizados pela pilha de corpos e pela espada de seu inimigo antigo, agora encaram um adversário, cuja força de vontade parece inabalável. A disciplina orc evapora completamente. Eles não são mais aquele grupo grande de 30, mas sim 10 ou 12 indivíduos apavorados. Alguns deles se viram e tentam fugir, e são cortados pelas costas. Outros, desesperados, atacam de uma forma selvagem e descoordenada, abrindo enormes brechas em sua defesa, que Aragorn explora com uma precisão letal. A batalha termina não com um grande confronto final, mas como uma caçada, onde o Aragorn, o Predador Supremo, elimina as últimas presas aterrorizadas. E então, para resumir, a vitória de Aragorn não é um milagre. É algo baseado em matemática e estratégia, baseada na equação de variáveis esmagadoras ao seu favor. A fisiologia no auge da capacidade humana, mais de 60 anos de treinamento de elite, conhecimento íntimo do inimigo, uso tático do terreno, uma arma lendária e uma força psicológica capaz de quebrar o espírito do inimigo. Agora me fala aí, você também fica todo arrepiado só de pensar na grandiosidade que ele teve como rei? Se sim, já dá aquele like para fortalecer o nosso exército aqui do canal e deixa nos comentários qual outro personagem você gostaria de ver em uma análise de batalha como essa. Então é isso, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, valeu e fui!